Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre o imperialismo, falando das suas características gerais. Bem, temos aqui um cartoon, final do século XIX, que mostra bem, né, o conceito de imperialismo, onde nós temos aí a Alemanha, né, com um saco para guardar coisas, a Inglaterra, e a Rússia, que nem é um ator, né, tão presente, tão influente no imperialismo assim, a não ser por uma derrota muito forte para o Japão, como nós vamos ver, mas estão aí pegando e dando retirando territórios tanto da África quanto da Ásia para botar, né, na sacola, né, de catar territórios aí, exatamente retratando, né, o que estava acontecendo, né, o que os europeus estavam procurando realizar nesses continentes. Um ótimo cartoon. Bem, com a definição, existem duas definições básicas que a gente vai trabalhar na aula, de imperialismo. A definição mais ampla, que geralmente a gente vê até hoje nos noticiários, né, quando às vezes a gente ouve falar, os Estados Unidos, né, praticam imperialismo no Oriente Médio, a Rússia pratica o imperialismo, né, no leste europeu. Isso significa o quê? Significa, nessa definição mais ampla e recorrente, que o imperialismo é basicamente o domínio político e ou econômico, e ou militar, e ou cultural de um país ou região sobre outro local. Pode ser um domínio, como domínio cultural, muitas vezes a gente também ouve falar nisso, né? Tal país realiza um imperialismo cultural sobre outro. Então, ou vários domínios ao mesmo tempo, seja um domínio econômico, militar, político, domínio político, militar e por aí vai. Então, o imperialismo é basicamente a dominação de uma região sobre outra a partir de uma desses aspectos ou, né, vários desses aspectos. Só que para a aula, como fato histórico, dentro do contexto do século XIX e início do XX, imperialismo, pessoal, é o processo de partilha da África e da Ásia pelas potências industrializadas, com destaque as potências europeias. Então, a definição mais ampla de imperialismo é um domínio de uma região, de um país ou região sobre outro local, que pode envolver um ou mais aspectos, e para a aula, numa definição mais recortada, dentro do contexto do século XIX, é a partilha da África e da Ásia pelas potências industrializadas, com destaque às potências europeias. E por que elas vão partilhar entre si esses continentes? É o que nós vamos ver. Bem, na medida que as grandes potências europeias, Estados Unidos e Japão, foram se industrializando, a produção se torna cada vez maior e a concorrência industrial entre esses países mais intensa. Somente 2 países fora da Europa vão participar dessa partilha, Estados Unidos e Japão. Por quê? Porque já estavam em curso processo desses países da Revolução Industrial. É um país para ser desenvolvido, ele precisa, nesse contexto, então, precisa ter passado ou estar passando, né, pelo processo e se desenvolvendo industrialmente, pelo processo de revolução industrial. Então, na medida que a produção vai se tornando maior, a concorrência industrial torna-se mais intensa. E qual é a solução, então, para esse impasse, onde todos estão produzindo muito e acabam ficando um concorrente do outro? É buscar novos territórios que pudessem absorver essa crescente produção. Isso significa, pessoal, que o imperialismo, como fato histórico, é uma consequência direta da Revolução Industrial. Essas nações industrializadas começam a produzir cada vez mais, e se você produz cada vez mais, você precisa de mercado consumidor. Muitas vezes a outra nação europeia não vai ser o seu mercado consumidor, ela está produzindo também, ou então vocês são rivais. A América, ela já foi colonizada, isso é importante. A América já está, principalmente a América Latina nesse caso, já está sob a esfera, grande parte da Inglaterra, mas sob a esfera já de influência da Europa, né, e do próprio Estados Unidos. Então, a América Latina já é colonizada, já é mercado consumidor de certa forma, né? E agora, então, colonizada ela foi, né, já é independente, e agora é mercado consumidor da Europa e Estados Unidos. Por isso que essas potências industrializadas vão para a África e para a Ásia. Então vamos lá listar as principais razões do imperialismo. Como comentamos, a principal,
busca de mercado consumidor para a crescente produção dos países industrializados. É a principal razão da partilha da África e da Ásia. Os europeus tinham contato, lógico, com a África há séculos, mas principalmente a casca da África, não o coração da África, como a gente chama. Mesma coisa com a Ásia. E agora os europeus, as potências industrializadas, vão partir para poder realizar uma ação de colonização, inclusive no interior desses continentes. Então a principal razão do imperialismo é a busca de mercado consumidor. Vai haver também, lógico, a busca de matérias-primas, principalmente aí metais preciosos, mas também diversa gama de matérias-primas. Há uma diferença, então, pessoal, entre o imperialismo e a expansão marítima. A expansão marítima, as grandes navegações, o processo, por exemplo, de colonização da América, não vai ser para buscar mercado consumidor. Vai ser para tentar encontrar matérias-primas, produzir matérias-primas, né, encontrar metais preciosos, fazer produção agrícola. Não é para necessariamente construir um mercado consumidor. O imperialismo já vai ter essa característica. A característica principal de formar na África e na Ásia um mercado consumidor para poder comprar os produtos dessas potências. Uma outra razão para a partilha é a utilização dos locais dominados para o escoamento do excedente demográfico europeu. A população europeia vinha aumentando, né? Temos o aumento da imigração, a gente vai falar daqui a pouco, que muitas vezes obtinha privilégios nas colônias. A Austrália, por exemplo, nós vamos ter isso, mas em todas as colônias, também na África e na Ásia, nós vamos ter aí europeus indo para as colônias africanas, colônias asiáticas, geralmente tendo privilégio. E está tendo um excedente populacional na Europa nesse momento, um crescimento populacional. Temos aqui uma foto, né, de um europeu sendo carregado por africanos, e essa foto remete muito a uma das justificativas que os europeus vão utilizar para a partilha da África e da Ásia. Uma coisa é a razão busca de mercado consumidor, matéria-prima, etc. Outra coisa é o que o europeu vai dizer, como que ele vai justificar a sua presença dentro da África e da Ásia. Como ele vai justificar isso? É o que nós vamos ver agora, né, na questão das justificativas. Uma, bem direta, é o conceito de superioridade racial do homem branco. A ideia de que o homem branco seria superior às outras etnias. O homem branco aqui, europeu, industrializado. E isso vai se desdobrar em um conceito, de certa forma, vamos dizer assim, não tão direto, que talvez tenha sido a principal justificativa dada pelos europeus, que é o fardo do homem branco. A ideia de que o homem branco tem a obrigação de levar, entre aspas, a civilização para os, entre aspas, selvagens. Então o homem branco ele tem essa obrigação, já que ele conhece o que é uma superioridade tecnológica, ele conhece como é viver num mundo civilizado, então ele tem essa obrigação, né? É uma obrigação moral. Então repare que é uma forma mais sofisticada para poder impor as suas ideias e realizar a dominação colonial. Lembrando que o principal objetivo era a questão econômica do mercado consumidor. Então há uma sofisticação nessa ideia do fardo do homem branco, que é usado até hoje em muitas discussões, né, em relação à questão da Europa com outros continentes, se a gente prestar atenção. Então a ideia do fardo do homem branco é uma, vamos dizer assim, uma sofisticação do argumento da superioridade do homem branco. Foi muito usado, né, durante o período do imperialismo e tem resquícios hoje. Temos também a expansão da fé cristã, do cristianismo, como justificativa de controle dos povos pagãos, né, de que o cristianismo seria também uma religião superior perante a religiões, inclusive religiões mais antigas que o cristianismo, como o próprio hinduísmo. O hinduísmo, uma religião extremamente complexa, mas vai ser vista como uma religião inferior. E temos o conceito, também usado na época, do darwinismo social, que se relaciona com a superioridade racial do homem branco, e também, lembrando, o conceito de raça surge dentro desse contexto, né? Essa ideia da raça branca, raça negra, isso é um construto cultural, né, que vai ser usado como uma justificativa para a partilha da África e da Ásia, é um construto do século XIX. O darwinismo social vai ser aí uma
interpretação bem peculiar das ideias do Darwin. As ideias evolutivas do Darwin vão ser utilizadas por diversos pensadores da época como justificativa do imperialismo. Em qual sentido? Se o europeu civilizado é mais forte, consegue dominar aquele território, né, ele deve, então, se sobrepujar, né, deve, então, dominar os mais fracos. Então, se eu consigo te dominar, de acordo com a lei do mais forte, sabemos que isso é uma deturpação total, né, das ideias do Darwin, né, de seleção natural das espécies, que não tem muito a ver, vamos dizer assim, né, necessariamente com a força física, e é uma coisa extremamente em larga escala, não necessariamente uma conquista territorial, de forma, né, temporal bem curta. Então, o darwinismo social também é uma forma, vamos dizer assim, de sofisticação, de dar uma área mais sofisticado acadêmico a essa ideia de superioridade europeia. Então, nós temos aí diversas justificativas que os europeus vão utilizar no processo do imperialismo. Bem, continuando, vamos falar um pouco dessa imigração europeia, que vai, de certa forma, ser bem... Hoje, quando a gente fala da Europa, a gente fala que as pessoas estão indo para a Europa. No século XIX era o contrário, difícil até de imaginar, mas as pessoas estavam saindo da Europa. E por quê? Então, o século XIX marca um grande crescimento populacional europeu. Por quê? Principalmente ao desenvolvimento de saneamento, noções de higiene, né? Então, a média de idade ela vai aumentar, a evolução das técnicas agrícolas, né? Então, não vamos ter mais tanta, né, necessidade de fome como era comum na Idade Média, por exemplo, e o avanço ainda que limitado da medicina. Então, contribuindo essa ideia de saneamento básico, de medicina, para o prolongamento da vida, né, do indivíduo. E com a vida prolongada, a população tende a aumentar. Esse crescimento demográfico vai se aliado à Revolução Industrial, irá aumentar o desemprego e a desigualdade social nos países europeus, já que a Revolução Industrial vai utilizar, né, uma quantidade também de máquinas, muitas vezes, né, reduzindo a necessidade, né, do operário em determinada fábrica. Então nós temos aí um crescimento demográfico, um aumento do desemprego, uma desigualdade social também escalando. E vamos ter guerras, diversas guerras no continente europeu, no século XIX, com destaque para as guerras de unificação da Alemanha, as guerras de unificação da Itália. Então forma todo um panorama onde o continente europeu vai ser um continente de emigração, de saída de pessoas para os mais diversos continentes. A América, inclusive para o Brasil, né? A América, Estados Unidos, temos na África, Ásia. Vamos ver um pouco o mapa, né, da questão do imperialismo. Temos aí um mapa da Ásia em 1914, após já uma parte do imperialismo sendo bem desenvolvido. A Índia aqui, pessoal, grande destaque, é a maior colônia, principal colônia, né, da Inglaterra, chamada, né, a joia da Inglaterra. Temos aqui a China, ela fica independente, a gente vai ver um pouco da China na outra aula, quando a gente falar dos conflitos do imperialismo. Seria muito complicado uma ocupação europeia na China, só que a China ela vai ser extremamente... não vai ter uma ocupação política. A China continua tendo lá o seu sistema de imperador, mas ela vai sofrer total influência econômica das potências europeias, com destaque para a Inglaterra. Então a China foi subjugada, sim, no imperialismo, ela não ficou imponente. O Japão já vai ser diferente. A gente vai comentar também no Japão na parte 2. O Japão ele já vai partir para conquistar, não vai ser subjugado, dominado, como foi a China. Então a Coreia, por exemplo, vai ser aqui uma área, né, dominada pelo Japão. Nós temos a França com a Indochina. A gente vai ver na aula de descolonização um processo muito violento de independência da Indochina, né, o Vietnã, o Laos, o Camboja. A Holanda presente aqui, né, na Indonésia, as Filipinas com os Estados Unidos. Enfim, então nós temos aí um panorama da Ásia né, ao longo do imperialismo sendo desenvolvido. E agora vamos ver na África. A África muito fatiada, muito partilhada pelas potências europeias, de uma forma bem artificial, a gente vai ver agora. Então nós temos uma presença francesa muito forte, né, na África. Portugal aqui, né, com Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, né? Portugal é desde a época da expansão marítima, que já tinha essas colônias. E vai segurar ao máximo, né, a independência dessas colônias, a gente vai ver no processo de colonização. Então, a presença forte, muito forte britânica, inclusive, né, ocupando também o Egito. O Egito não era uma colônia inglesa, mas sofria a influência direta da Inglaterra. Temos também colônias da Alemanha. A Alemanha e a Itália vão chegar tarde. Somente 2 locais não foram ocupados no imperialismo, que é a Etiópia, depois, né, a Abissínia, né, a região da Abissínia, e a Libéria. Isso é interessante. Mas o Mussolini, no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque a Etiópia ela vence a Itália, ela evita a ocupação italiana, a Itália consegue ocupar a Eritreia, consegue, aqui está na cor da Itália, a Itália consegue ocupar a Eritreia, mas não consegue ocupar a Etiópia. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Mussolini vai partir para a ocupação desse território. Então nós temos aí um panorama da partilha das nações, né? A Bélgica vai ter o Congo belga, a Bélgica vai exercer talvez o domínio mais violento, né, de todas as potências europeias sobre uma colônia, vai ser o domínio da Bélgica sobre o Congo belga, que é aí a única colônia belga. Olhem só esse mapa, esse é o mapa. Se a África fosse respeitado na África a questão étnica, as fronteiras étnicas. É lógico, né? Tem muitos povos que são nômades, que é até difícil a gente marcar a fronteira. Mas reparem, né, como a África foi dividida pelos europeus, principalmente na Conferência, né, de Berlim, e como seria uma divisão étnica na África, respeitando aí língua, né, valores, cultura de cada etnia. Então a África ela tem, né, uma miríade, né, de etnias, uma multiplicidade de povos diferentes. Geralmente a gente comete o engano de falar o africano que seria um só, mesma coisa que falar que na América Latina, né, seria um povo só. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Temos uma diversidade enorme. E aí a gente observa, né, uma divisão artificial europeia aqui, a divisão étnica. Vamos falar então, para a gente finalizar essa parte 1, né, do imperialismo na África e consequências trágicas que carrega até hoje. A partilha da África pelos europeus se dá principalmente na Conferência de Berlim, 1884-1885, que divide o continente em diversas colônias com fronteiras extremamente artificiais. Geralmente, pessoal, toda fronteira nacional é construída, é artificial, lógico. Mas geralmente é baseada em acidentes naturais, montanha, rio. É um processo orgânico, né, de construção daquela fronteira, mais lento. Aqui na África, não. Foi régua, lápis, papel, isso é meu, isso é seu, é uma partilha feita, né, de forma muito artificial, não respeitando as questões, óbvio, quase nenhuma questão étnica ou geográfica da África. Então, com fronteiras extremamente artificiais, de acordo com os interesses imperialistas dessas potências. A criação artificial dessas colônias provoca uma verdadeira desorganização da ordem tribal africana, pois junta sobre o mesmo governo dezenas de povos distintos, muitos inclusive inimigos de séculos. Então nós vamos ter aí, né, uma nova colônia, que depois vai virar um país, no processo de colonização. Às vezes temos mais de 100, 150, 200 etnias diferentes. E isso vai gerar muitos conflitos. Como a gente fala aqui no final, a descolonização e a independência da África, né, vão manter a base das fronteiras do imperialismo, intensificando ainda mais as disputas étnicas e provocando inúmeras guerras civis que acontecem até os dias atuais. Então a África ela é um continente cujas fronteiras foram formadas basicamente pelos europeus dentro desse contexto de colonização e busca de mercado consumidor. Bem, então nessa aula nós vimos as características gerais do imperialismo, definimos o imperialismo, vimos as razões, as justificativas, falamos da questão da imigração europeia, vimos, né, os continentes como foram partilhados, falamos dessa partilha muito danosa à África, e na próxima aula vamos falar sobre os principais conflitos que vão ocorrer no imperialismo. Aguardo vocês lá. Bons estudos!